Ranieri, você que apresentou o jogo ontem no Futebol Energia em Campo, discorra sobre o que aconteceu lá em Quito, André Ranieri. Ô Lima, sinceramente, eu acho que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do que eu percebi, né? Que o Marcão, ele trouxe na transmissão, o próprio Navarro também, e o Sombra, né? Depois ele teceu um comentário também sobre o jogo do São Paulo, e eu vejo muitos são paulinos dizendo que foi um bom jogo. Eu particularmente discordo, tá? Eu acho que não foi um bom jogo do São Paulo. Eu acho que o São Paulo, o Crespo, na minha opinião, ele erra na estratégia, na montagem do time. Quando ele tem jogado fora de casa, ele tem colocado 3 volantes, né? O que muda? O São Paulo joga com 3 zagueiros e aí, em tese, joga com uma linha de 4 jogadores, os 2 alas e mais 2 meias. E esse terceiro meio-campista, ou ele vai ficar atrás desses 2 meias, como um primeiro volante, que foi o caso de ontem, que ficou o Pablo Maia, ou vai ficar à frente desses 2 meias como um meio atacante, articulador, quando joga o Rodriguinho, ele fica mais próximo ali dos atacantes. A escolha do Crespo nas partidas, nos jogos fora de casa que são extremamente competitivos, é tirar esse meio atacante e colocar um primeiro volante. E aí eu acho que fica um buraco muito grande, né? Os 2 atacantes do São Paulo, eles não têm aquela aproximação tão bem feita dos meias, até porque o Marcos Antônio Bobadilla, que poderiam, em tese, fazer as vezes que o Rodriguinho vinha desempenhando, não. Eles continuam nas funções dele com o Pablo Maia mais recuado, né? Então eu acho que assim, o São Paulo acaba meio que abrindo mão de agredir o adversário, fica de uma forma muito reativa, e quando você tem alguns erros individuais, que foi o que aconteceu ontem, no primeiro gol, um erro claro do Cédric Soares, né? Ele não acompanha o ala esquerdo da LDU, que entra sozinho e acaba marcando depois de um lançamento ali da intermediária. E no segundo gol, um erro de saída de bola do São Paulo. Então você fica muito suscetível a esse tipo de situação. Tem que ser erro zero. Erro zero, porque se você precisar propor, você vai ter mais dificuldade. Tanto que o São Paulo toma um gol com 15 minutos da primeira etapa e não dá nenhum chute na meta adversária no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, obviamente, com as mudanças do Crespo, colocando o São Paulo um pouco mais para frente e com a necessidade de eventualmente fazer um gol para tentar trazer um resultado positivo, né, uma vitória, um empate, quem sabe, para o Morumbis, aí sim o São Paulo ele se joga mais, ele tem as oportunidades, mas eu acho que não de uma forma tão orgânica como vinha acontecendo, né, mais natural. Você vê que é meio que assim, no abafo, as jogadas não são tão bem construídas. E o Luciano, que ontem, para mim, eu acho o Luciano um jogador importante nesse elenco do São Paulo. Importante mesmo. Eu gosto dele como jogador. Mas a postura do Luciano me incomoda muito, sabe? Ele é um cara que todo lance, absolutamente todo lance, ele vai reclamar dos companheiros. Todo lance, não tem um lance, pega aqui e assiste de novo o jogo de ontem, que ele não vai reclamar dos companheiros. E ele é um cara que erra muito. No primeiro tempo ele errou vários passes, e nenhum companheiro fez com ele o que ele faz com os companheiros. No segundo tempo, as 3 principais chances do São Paulo estiveram no pé do Luciano. Uma estava impedido, tudo bem, mas nos outros 2 lances não. E ele não marcou. Se tivesse sido o contrário, se tivesse sido algum companheiro que tivesse errado, o Luciano ia falar barbaridades ali para o companheiro, né? Então, assim, me incomoda muito essa postura do Luciano. O fato é, para mim faltou um pouco de coragem, sim, né? E quando a gente tece uma crítica ao Crespo ou aos jogadores, não quer dizer assim, Crespo demitido. Nunca tem a ver com isso. Tanto que, assim, até o Zubeldia, que fazia um trabalho infinitamente inferior ao do Crespo, eu achava que, assim, muitas vezes merecia uma continuidade, até o momento que deu para perceber que não tinha como ele permanecer. Então, criticar o trabalho do Crespo não quer dizer que você está falando assim, nossa, o trabalho do Crespo é péssimo, porque não é. Longe disso, né? Ele segue com os desfalques, os principais jogadores e etc. Mas você tem uma postura, na minha opinião, que falta coragem, né, em jogos fora de casa, em jogos importantes, eu acho que ele poderia ter montado o time de uma forma diferente, mesmo com as dificuldades que ele teve, né, que disseram, Ferreirinha teve dor de cabeça, Rodriguinho também teve dor de cabeça, mas ele tinha outras alternativas dentro do próprio elenco que eventualmente ele poderia utilizar. Então, assim, essa estratégia do Crespo é uma estratégia limite zero. Se você errar, você vai tomar gol e depois não vai ter tanta facilidade para criar as oportunidades. Foi o que aconteceu ontem. Um erro do Cédric, que também passou mal, segundo o Crespo, primeiro gol da LDU, um erro ali do Pablo Maia, e também eu acho que o Ferrarese jogou a bola na fogueira para o Pablo Maia, outro gol da LDU, e poderia ter saído o terceiro gol, que aí ia ser pá de cal ali na tentativa e esperança do São Paulo de avançar, e o Rafael acabou salvando. Rani, eu entendo a sua explanação,
mas também entendo o São Paulino sendo um deles, e percebendo que o São Paulo, na minha opinião, não fez um mau jogo, né? Eu acredito a derrota mais aos erros individuais que aconteceram, que normalmente não acontecem nesse time de São Paulo, né? O sistema defensivo de São Paulo é um sistema muito sólido, né? Com o Ferrarese, Alan Franco e Arboleda, que erram um pouco até, né? A gente sabe que eles erram um pouco. Só que ontem o Arboleda estava mal, o Ferrarese estava mal, o Pablo Maia perde aquela bola numa fogueira que o Ferrarese coloca ele. O Luciano não costuma perder tanto gol como ele perdeu ontem. Ele perdeu 2, 3 oportunidades ali na cara. Ele não costuma perder esse tipo de lance. Concordo com você quando você fala que ele reclama demais. Ele reclama sim com os companheiros. Quando ele erra, ele fica com cara de tacho ali, né? Mas também não tem com quem reclamar, né? Mas eu acredito mais aos erros individuais do São Paulo ontem. O São Paulo não conseguiu acertar essa última bola ali e ficou a impressão de um bom jogo justamente porque no final do jogo, quando estava 1-0, o São Paulo estava mais próximo de empatar o jogo do que de tomar. E aí aquele erro individual ali na saída de bola, dá o segundo gol para a LDU, que já estava feliz com o resultado de 1-0. Eles estavam tranquilos com aquele 1-0 que estavam trazendo para o Brasil, né? Levando para o Brasil. Então, essa ficou a impressão para o São Paulino, que dava para ter tido um resultado melhor. O resultado em si, que é o que importa, é muito complicado para o São Paulo. O resultado agora para reverter no Morumbi não vai ser fácil, mas eu entendo que o São Paulo tem mais time, tem mais elenco, e no Morumbi, com o apoio da torcida, aquela atmosfera que vai ser criada, o São Paulo é possível sim conquistar um 2-0, levar para as penalidades e até quem sabe ganhar no tempo normal. Não é fácil, não é uma missão tranquila para o time do Crespo, mas o São Paulino tem que acreditar. Complicou. A gente falou ontem aqui, 1-0, se voltasse com 1-0, beleza, 1-0 a gente consegue fazer aqui, 2-0 tá complicada a situação. Quero destacar o Maílton, que entrou no lugar do Cédric Soares e, na minha opinião, foi muito bem para uma estreia, né, para começar agora, se mostrou apoiando bastante, batendo falta. Para mim, o Maílton, se tiver mais sequência, vai ganhar a titularidade nesse time. Eu não falo nem que foi uma boa partida ou foi uma partida ruim. Eu acho que foi uma partida aceitável jogando na altitude. O que não é aceitável são os erros individuais. Você sabe que num duelo de 180 minutos contra um time perigoso, que tem a altitude ao seu favor, que tem alguns jogadores razoáveis, porque a LDU não tem nenhum jogador supra-sumo que você fale assim, esse se destaca individualmente. A LDU não tem. É pela força do seu coletivo, que também não é um time brilhante, mas a equipe do São Paulo não pode falhar na forma defensiva de saída de bola, como foi o segundo gol ali na saída do Ferrarese com também o Pablo Maia, e também o senhor Luciano não pode perder no momento de decisão, é isso que você espera de um jogador do quilate do Luciano, que é o cara que decida. Não adianta você decidir em jogos ruins, em jogos fracos, em jogos com adversários ali com a qualidade um pouco inferior. É nesse momento. E ontem nós trouxemos até os dados, né, de 22 gols em jogos de mata-mata, 22 gols e 9 assistências, mas só que é nesse jogo aí que você não pode desperdiçar essas oportunidades. E agora vai ser muito complicado. E o São Paulo vai precisar de um gol logo no início do jogo. O que a LDU fez ontem, o São Paulo vai precisar, porque senão aquela atmosfera a favor do estádio lotado começa a vir apreensão, começa a vir pressão. Então precisa fazer isso. Eu falo muito pela questão que o Corinthians teve que remar contra o Barcelona de Guayaquil. Mas era 3-0. Mas é difícil. Como é difícil para o São Paulo tentar reverter? Dá. Com certeza dá, mas precisa fazer um gol logo no início para aí começar a chegar e pressionar para um segundo gol aí no primeiro tempo ou na etapa complementar. E para isso, amigos, tem que entrar com um time diferente, né, na semana que vem. Tem que entrar com o Rodriguinho. Não sei se o Lucas vai estar à disposição ou não, mas ele vai estar... Ele postou nas redes sociais, né? Você viu que ele fez um post dizendo que semana que vem é outro jogo e tal. E assim, para torcedor São Paulino mais apaixonado, meio que deu a entender que talvez ele esteja nessa também. Apto a estar em campo. Tem que entrar com um time diferente, tem que entrar com o Ferreirinha, tem que entrar com o Rodriguinho, talvez. O time que terminou o jogo já seria o ideal. Que é o Maílton, o Rodriguinho e o Ferreirinha. Exato. O Marcos Antônio, que foi bem ontem também, o Marcos Antônio. Ele era meia também, jogava de meia lá fora, né? Então o Marcos Antônio foi bem até ontem. Então o São Paulo tem que entrar diferente.
porque precisa do resultado, como o Sgrids falou, tem que fazer 1-0 logo de cara, e no final de semana agora, time reserva contra o Santos, é um clássico, mas tem que poupar os jogadores pro jogo de quarta-feira, que é o jogo mais importante do ano.